são ligados à psicologia profunda, né? A psicologia que é uma psicologia que considera o homem integral. Então, a psicologia da academia sempre considera que a sede das emoções, dos sentimentos é o cérebro. Mas como que poderia ser o cérebro se depois de desencarnados nós temos nossa consciência, nossos pensamentos e tudo continua? Então, é uma proposta diferente da Joana de Ângeles, que realmente é o homem ir despertando para a sua integralidade, para o seu eixo espírito, corpo, emoções, vários valores que a gente precisa transformar na nossa vida para tornar a nossa vida mais positiva, com maiores valores e virtudes. Porque na psicologia tradicional só se trata o transtorno mental, o transtorno emocional, os problemas que a gente tem. Mas como tratar a parte difícil, a parte desafiante do ser humano se a gente não falar das coisas boas, dos valores transcendentes? Que seríamos de nós sem o nosso Mestre Jesus, sem os ensinamentos que ele trouxe, sem as virtudes morais do Evangelho. Então, é uma psicologia que a gente fala assim, não é uma psicologia espírita, né? Porque não existe, a academia nunca vai reconhecer isso. A psicologia comum, né, da ciência jamais vai reconhecer essa parte realmente da espiritualidade como um final, como o ser humano está assim numa experiência carnal. Ele é um espírito em experiência carnal. E tem gente que pensa que a gente é uma carne, né, um corpo, que vai ter uma experiência espiritual. E ao contrário, a verdadeira vida, a vida maior, é lá no plano espiritual. Tanto que a gente tem nossas programações espirituais, né? E a gente veio para ter uma porção de desafios, muitas dificuldades. Então essa psicologia voltada ao espiritismo, voltada ao homem integral, ela vai trazer uma visão maior de nós. E a gente tendo essa visão maior, a gente vai se conscientizar de que tudo é passageiro. Como Emmanuel trouxe a mensagem de Maria para o Chico quando ele estava sofrendo, né? Muito triste. Daí o que Maria tem para dizer para mim? Meu filho, ela manda dizer que isso também passa. Então tudo passa na nossa vida. Então se a gente tiver realmente uma firmeza de que a gente está aqui de passagem, que nós temos nossas provas, nossas expiações, temos que nos fortalecer na fé, no amor e na caridade, a gente vai ter uma visão maior da vida, né? A gente não vai ter assim, viver só de conflitos, problemas, emoções difíceis, criando cada vez mais conflitos, mais dificuldades. Se a gente passa, né, o bem sofrer, se a gente passa pelo sofrimento com amor, com resignação, sabendo que a gente passa por aquilo, com fé, né, agradecendo tudo que a gente tem de bom, né? Porque às vezes a gente está doente, mas esquece de agradecer por todos os anos que a gente esteve saudável. Às vezes a gente está com uma dificuldade familiar, mas a gente esquece o quanto foi boa aquela família, o quanto foi importante aquela fase, né, que a gente passou, aqueles 20 anos de casamento, 30 anos de casamento. Aí a pessoa tem um luto, a pessoa parte, você fica, né, falando mal daquilo, dizendo que nada valeu a pena. Claro que valeu a pena. A gente precisa pensar na parte boa da nossa vida. Mesmo que a gente tenha desafios e condições difíceis, a gente tem a força para aguentar. A gente tem que agradecer sempre pelo mal que não nos atingiu. A gente tem que sempre agradecer por a gente estar enfrentando às vezes situações difíceis, mas ter condições. Você está passando por uma doença, mas você tem condições de cura. Você tem uma estrutura, tem uma família. Então sempre ver o mal que nos atingiu e as benesses que a gente ganha para ter o enfrentamento de todas aquelas condições difíceis, né? E a gente vai falar sobre as emoções, que é a parte difícil de nós, seres humanos, né? A gente chega num lugar super bonito desse, com muita vibração de paz e alegria, mas tem a emoção do nervosismo, né? Que eu ainda sou iniciante como palestrante. Então, a emoção é o quê? A emoção pode vir de dentro para fora, uma insegurança minha, e pode vir de fora para dentro. Tipo, alguém me olhou, eu fiquei cismada, que me deu um gatilho, estão me rejeitando. Aquelas doideiras que a gente tem na cabeça da gente, né? De esperar o pior. Então, a emoção é algo que vai realmente tomar o nosso corpo, a nossa energia. Por quê? Porque ela vem do instinto, a gente se sente ameaçado. Às vezes você vai fazer uma coisa, você faz cheio de medo, você faz achando que vai dar errado. Às vezes alguém faz alguma coisa, te dispara um gatilho da raiva, do ódio, da contrariedade. Às vezes você se decepciona. Então, o que é isso? As nossas emoções têm descontrole. A gente vê os orientais, né? Como eles são tranquilos, zen, porque eles são centrados, autocentrados. Não é autocentrado no sentido de ser egoísta, mas eles estão sempre no momento presente e sempre centrados na parte boa, harmoniosa. Eles fazem uma coisa que a gente não faz, que a Joana de Ângeles fala demais, a meditação. A oração é importante, mas a meditação é importante. A gente pensa assim, a gente fala com Deus, mas não espera a resposta. Você meditando,
alguma resposta, alguma inspiração, vai vir a calma, a força necessária. Então, é muito importante, na proposta de Joana de Anjos, a gente ter esse controle das emoções. Porque as emoções são muito instintivas, né? Já o sentimento é uma coisa mais consciente. A emoção da paixão é uma coisa e o sentimento do amor é outra. Vocês devem saber a diferença, né? A atração é rápida e passageira e assim avassaladora. Mas o amor é duradouro, o amor é paciente, o amor é bondoso, como diz Paulo de Tarso, né? Então a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, a gente não pode ficar sem ela, porque a emoção faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Se nós não tivéssemos emoções como medo, a gente não teria saído das cavernas, não teria fugido dos nossos predadores, a gente não teria se reunido em grupos, em famílias. Então o que acontece? Tudo tem uma razão de ser. Deus não erra. Aí ele fez a gente instinto puro, animal, reativo, briguento, ali disputando, né, o espaço, disputando recursos. Depois a gente foi evoluindo, a gente se tornou mais racional, mais técnico, descobriu uma porção de coisas boas, novas, e agora nós estamos na fase da emoção. A gente está desenvolvendo o amor. Então, antes da gente desenvolver o amor, a gente tem que desenvolver tantas outras coisas, né? A paciência, a tolerância, a calma. Então, são essas emoções que a gente vai tirar um pouco daquelas emoções, não negativas, mas emoções instigantes, aquelas emoções que descontrolam a gente, e vai começar a pôr emoções e sentimentos bons. Como às vezes existem muitos transtornos que são de fundo emocional. O borderline, o transtorno bipolar, às vezes vocês já conhecem alguém ou sabem de alguma coisa assim. Realmente não julgar essas pessoas que têm esse descontrole emocional, aquelas pessoas com humor explosivo, intermitente. Então, será que o caminho dessas pessoas é tomar calmante, ansiolítico e tal? Será que o caminho não é o amor? Será que o caminho não é a espiritualidade? Quanta gente melhora muito, né? Depois de vir, toma passe, atendimento fraterno, assiste as palestras, lê o evangelho. Então, assim, não que a gente não esteja dizendo que a cura não esteja, às vezes, num psiquiatra, num psicólogo, mas a cura está aqui num ambiente que é esse, um ambiente de amorosidade e que leva nós a pensarmos na nossa evolução, a vermos as coisas de uma forma mais consciente, mais elevada. Não esse dia a dia aqui, aquela coisinha pequena que você pode perdoar, você pode relevar e continuar. Então, a emoção, ela é instantânea, então assim, ela aflora, né? Você fica vermelho, fica com raiva, se você se soltar, você quebra, bate, xinga, e daí o arrependimento depois. Uma emoção desgovernada pode levar à perda do emprego, ela pode levar à perda de um relacionamento muito bom, você pode ofender uma pessoa, traumatizar uma pessoa. Quantas vezes você vai falar com o filho, quando você vê, você exagerou, xingou, falou mal, falou coisas pesadas, fica pra vida toda ali. A criança com aquele sentimento de culpa, que você foi e nossa, xingou de tudo quanto é nome, né? A agressão verbal, né? A agressão psicológica. Tem gente que pensa assim, que só existe trauma físico, né? Eu nunca bati. Nunca bateu, mas às vezes falou coisas pesadíssimas, né? Então é muito difícil você cobrar do outro coisas e jogar para ele situações, agredir e tal. Você está desfazendo daquela pessoa, você está invalidando aquela pessoa, você está fazendo aquela pessoa baixar a autoestima dela, a ter problemas. Então, muita gente que a gente vê aí com transtornos emocionais, espirituais ou mesmo psiquiátricos, foram agredidas na infância. Foram invalidadas, foram xingadas, foram massacradas, né? Então, a gente às vezes é muito perfeito, controlador e tal, as religiões têm muitas pessoas assim, né? Pessoas donas da verdade, perfeitas, né? Que nunca erram. Aí, quando ela vê um erro aqui, ela vai lá e descasca a pessoa, joga a pessoa abaixo de qualquer coisa. Então, assim, é muito perigoso na nossa educação e na nossa religião essa coisa condenatória. Jesus acolheu a todos, aceitou a todos, perdoou a todos. Então, não existe esse perfeccionismo de você querer que um neto seja perfeito, derrubou uma água aqui, já grita com a criança, já vai ser um desastrado, né? Aquelas coisas que a gente às vezes faz, né? Então, tudo isso é por descontrole nosso descontrole emocional, às vezes. Então, para educar, para ajudar, para amar, a gente precisa desenvolver várias emoções positivas. Então, cuidar porque a emoção é passageira, mas os efeitos da emoção ficam, né? E às vezes, a gente tem que pensar muito antes de se manifestar, evitar as coisas, porque muitas vezes muito trauma, medo, né? A raiva, a pessoa contrariada. Hoje em dia, a gente às vezes está
pecando pelo excesso do lado do pai muito exigente e às vezes pelo excesso do pai muito negligente ou muito bonzinho, né? Você deixa a criança fazer o que ela quer. Tá também totalmente errado, né? A criança não aprende a falar um não, não aprende a ouvir um não aprende a adiar aquele prazer, aquele prêmio, ela não aprende a errar, ela não aprende a perder para o outro. E daí cria essas pessoas, às vezes, com esses transtornos aí de, eu fui contrariado, vou xingar, vou bater. Mãe vai lá falar com a professora porque ela brigou comigo, né? A professora que me deu nota ruim, não fui eu que tirei a nota ruim. Então é outro exemplo, que se a gente não criar direito essa turminha que está vindo agora, por isso é muito legal a evangelização, ela aprender a regular suas emoções. Não vai ficar contrariado por qualquer coisa. Eu quero o doce, tá quase na hora do almoço. E se não ganhar o doce, ela faz um grande escândalo. E no futuro ela vai fazer escândalo, quando for rejeitada no trabalho, quando não passar no vestibular, né? Aquelas pessoas que ficam com as emoções à flor da pele mesmo. Então, o medo, a raiva, a alegria. Eu não sei se vocês viram aquele filme Divertidamente 1 e 2. É um filme muito bom. Vocês verem com crianças, com adolescentes, a gente mesmo vê. Porque assim, a gente vê como as emoções querem controlar nosso cérebro e os nossos comportamentos, né? Então, não deixar mesmo que a tristeza tome conta e predomine. Nem mesmo a alegria pode predominar, né? Porque a alegria vira uma euforia e vira uma busca pelo prazer. O que está acontecendo hoje com os jovens? Eles estão viciados em dopamina. Eu vou lá, eu jogo, estou jogando, está na hora de estudar, mas eu não quero ficar aqui. É isso aqui que está me dando prazer, é o circuito da recompensa. Ou eu começo a jogar, ou beber, ou comprar, e isso se torna uma compulsão. Se torna uma doença psiquiátrica. É um vício. O beber, o fumar. Existem outros vícios, né? Os vícios que a gente tem. A gente tem vários vícios morais e vários vícios físicos, né? De excessos que a gente tem. Por quê? Porque se a gente se liga só na parte da alegria, da euforia. O bipolar, por exemplo, ou ele está muito deprimido, que não consegue levantar da cama, ou ele está numa euforia tremenda, que ele sai comprando o que ele não pode, ele sai bebendo, ele sai tendo comportamentos sexuais de risco. Por quê? Porque ele não controla essa emoção positiva demais, negativa demais. Então, tudo na vida está no equilíbrio, no meio termo. Novamente citando os orientais, né? Maravilhosos, sempre ali focados no trabalho, focados no bem comum, sempre aquela consciência muito linda, né? Então, isso não depende de religião, né? O budismo traz isso, né? Não fazer ao outro o que você não quer que faça. Jesus trouxe. Então, a Joana traz muito assim, as religiões comparadas, né? Traz também os exemplos de Buda. Tanta coisa boa que a gente tem em várias religiões. Então, todas as religiões têm essa coisa de seguir o exemplo de Jesus no perdão, na gratidão, né? O que é o sentimento? É uma emoção que a consciência já processou. Então, você já sabe que você tem que cultivar valores e sentimentos bons, né? Que a gente fala. A paz, como é que eu vou manter minha paz se esse mundo está tão difícil? A gente consegue. Desligar um pouco, sair um pouco desse foco no negativo, desse foco na criminalidade. Aquelas pessoas que têm aquela mania de ficar assistindo Cidade em Alerta, não sei o quê, né? Todos aqueles crimes. Isso aí abaixa o padrão vibratório da gente. A gente tem que tomar muito cuidado com filmes. As crianças gostam muito de filmes de terror. Não é legal para a nossa vibração. Você pode até assistir, tudo bem. Mas assim, tudo isso baixa a nossa vibração. O que acontece? A gente vai dar campo para espíritos obsessores, espíritos infelizes. Então, cultivar a alegria no lugar da tristeza. Cultivar os bons hábitos. Uma caminhada é super importante para sair da tristeza. Hoje eu estou péssima, não quero nem sair da cama. Tá, mas vai ali no jardim, pelo menos, se você não consegue ainda caminhar bastante. E aquela história, as pessoas estão com sono desregulado, porque ficam na internet, porque ficam no celular. Elas estão com apetite desregulado, porque não tem horário, não tem uma disciplina. Então, tudo que a gente tem que fazer em nossas famílias é isso. Ter horário para tudo, gente, ter disciplina para tudo. Evitar, né, os excessos. Se você deixar uma criança viver de doce, é iFood. E a gente pode fazer isso? Você pode se ligar só no que é bom? Porque o que é bom numa primeira visão, não vai ser bom a longo prazo, né? Então, se a gente se ligar só no que é bom, só nos prazeres, a gente vai ter consequências difíceis para a nossa saúde mental, espiritual e física, né? A gente vai se acabar.
o sentimento do amor é resultado do afeto cultivado. Às vezes eu brinco, né, que amor é uma coisa que a gente vai se desenvolver só depois de muitas reencarnações, né, porque a gente ainda está tentando tolerar, ter paciência e ter, assim, um mínimo de afeto, né, porque, assim, é fácil amar no começo de uma relação, é fácil amar quem é, eu tenho um amigo que fala, rico, bonito, inteligente, agora vamos amar, assim, depois que passa a saúde, depois que passa a beleza, depois que você está mais jovem, aí vai exigir mais esse amor, né, e daí você vai ver que não foi amor, né. A dor entrou pela porta, o amor saiu pela janela, né? Então, os casamentos estão durando o quê? 2 anos hoje em dia? 3 anos? A gente está achando gente assim, né? Simplesmente por quê? Porque tem a parte difícil da convivência. E tem a parte complicada de criar os filhos, do gerir as finanças da casa, né? Se casamento fosse bom, a gente brinca, não seria para os pobres, né? Seria uma coisa só para quem é da Globo, assim, de Hollywood, né? Mas como todo pobre pode casar, é uma situação difícil. E o amor nem sempre é fácil, né? Às vezes você ama pessoas dificílimas, né? Porque é uma coisa que é uma conexão mesmo, né? E a gente tem um compromisso com o outro, né? A gente tem um planejamento espiritual que a gente já sabe com quem a gente vai casar, né? Teoricamente, né? Fica no inconsciente, mas a gente sabe. Então, a gente tem que ser mais compassivo para amar e tem que ser mais grato. Por quê? Porque você tem que agradecer a pessoa por aquele tempo que ela passou com você, pelas dificuldades que ela enfrentou com você. Não é simplesmente, tô com uma mulher agora de 50, vou trocar por 2 de 25, né? Não dá pra fazer isso. Então, a gente precisa ter muita seriedade e responsabilidade afetiva. E a gente precisa também sair do nosso amor, que é o amor de família. Porque é muito fácil você amar teu filhinho, teu marido e tal. E os de fora? E a tolerância com as pessoas que precisam de você? Às vezes a gente é o único evangelho que o nosso irmão vai ler. Então, na hora do nosso trabalho, de ajudar alguém que está precisando por um momento difícil, um colega, um vizinho, a gente vai mostrar o que é o espiritismo. Tem muita gente que fala assim, nossa, o espiritismo tem muita simpatia, vocês fazem muita caridade. Espero que seja verdade, né? Mas às vezes é mesmo, porque na hora do trabalho você vai procurar aquela pessoa que está chorando, aquela pessoa que está enfrentando um luto, está enfrentando um problema de saúde, e vai oferecer o seu ouvido, o seu carinho. Isso é amor. Amizade também é um começo do amor. E o amor mais importante mesmo, gente, é esse espiritual, né? O amor carnal nem sempre é aquele mais importante pra gente. Talvez não vá trazer tanta gratificação como o amor de fazer um voluntariado, ajudar uma criança, ensinar, né? O sentimento é a emoção amadurecida pela razão e pelo coração. Então aqui tem várias citações de vários livros, tá? Eu convido vocês a conhecer os livros de Joana de Ângeles, inclusive porque esses livros aqui tem a obra da Maçã do Caminho, lá do Divaldo, né? Então, muito na doutrina espírita do que a gente tem de recursos é devido aos livros, às psicografias de Chico, de Divaldo e de outras pessoas, né? E mantendo obras de caridade maravilhosas, né? Que a gente sabe que mudou a vida de muita gente, né? Então, a Joana de Ângeles diz que a emoção, ela é muito instintiva. Ela vem, então, lá dos primórdios do nosso início, nas primeiras encarnações na Terra, né? As emoções são respostas biológicas. Então, assim, dá aquele branco, né? Você fica com o rosto branco, começa a tremer, dá taquicardia. Tem gente que acha até que já é um transtorno do pânico, já é uma crise do pânico, né? Às vezes é mesmo, né? Mas às vezes é só uma emoção exacerbada, né? Às vezes você passou uma contrariedade, um susto, um medo, né? E junta com aquelas culpas que a gente traz, né? Da vida presente, das vidas passadas. Às vezes as pessoas têm muito medo assim, sem explicação. Porque vem às vezes de experiências de vidas passadas, né? De recordações, né? Que a gente queira ou não, a gente vai ter. Então, a emoção vai demonstrar no comportamento esse estado interno. Se você for equilibrado, você não vai se deixar levar pelas emoções. Não também deixar só na razão, né? Isso é isso e tal. Não, a emoção é importante. A emoção é um desenvolvimento. A gente vai aprender a trabalhar com essas forças porque elas são importantes. A partir do momento que você entender o que é uma pessoa com transtorno de pânico, uma pessoa com medo, com fobia, você vai entender que você também tem aquelas coisas, bem pouquinho, mas tem. Daí você pensa, mas eu me controlo. Tá, mas o outro teve algum trauma, algum problema e não está conseguindo se controlar. Você vai julgá-lo? Por isso, nessa hora, a gente tem que amparar, que ajudar, que educar. Um filho com transtorno, né, que às vezes vem com problemas neurológicos, às vezes vem de outras encarnações, você vai ter que ter muita paciência, muita amorosidade. Não é só enfiar em terapias e esquecer. Não, você vai ter que ter muita paciência, muito amor,
trazer, né, sempre para tratamentos na casa espírita, para isso se equilibrar. Cada emoção é uma oportunidade para você aprender, ter autoconhecimento, autocontrole, autossuperação. O que é legal da Joana de Ângeles é isso, ela volta tudo para nós mesmos. Essa história assim, se preocupar com o filho, se preocupar com o marido, se preocupar com tudo, querer mandar e controlar todo mundo, querer que o outro seja bom, nada a ver. É você que tem que, a partir de você, né? Se você é uma boa mãe, tem um equilíbrio, demonstra gratidão, demonstra amor, demonstra tolerância, respeito, o teu filho vai ser envolvido por aqueles seus atos. Tem muita gente que dá altos discursos para os filhos, mas na hora do filho ver, não está vendo você agradecer, você respeitar, você amar, você ter paciência. Então, a melhor lição para a criança é a lição prática. Eu vi minha mãe sendo tolerante, amorosa, eu vi meu pai sendo grato, amoroso, sendo fiel, sendo honesto. Eu vou ser. Agora não venha dar discurso de coisa, aquelas pessoas que falam assim, meu filho você não pode beber, tá bebendo. Meu filho você não pode fumar, tá fumando. Ou traz para dentro de casa. Você não pode exigir do outro o que você não fez, o que você não deu. Então sempre começar por nós mesmos, né? O equilíbrio emocional, segundo a visão espírita, não é a supressão das emoções. Não é você esconder que teve raiva, que teve ódio, que teve medo, ou que está alegre. Mas você saber lidar com isso de uma maneira equilibrada. Porque assim, emoções todos temos. Mas a gente tem que controlar. A gente vê assim, as pessoas estão com medo de dirigir, medo de casar, medo de tudo. Estão com medo de tudo. Então, para que esse medo? Nós não temos um Deus? Não temos Ele no comando das nossas vidas? Temos que ter fé, substituir esse medo por fé. E o medo pode paralisar, gente. O medo é muito perigoso. Porque se depender de nós e do medo que a gente tem, a gente não sai nem de casa. A gente não vem ser voluntário na casa espírita, a gente não casa, a gente não vai no hospital com uma pessoa. Ah, eu não gosto de hospital. Tá, mas hoje você vai de companhia. Amanhã você está precisando ir no hospital, fazer um exame, uma cirurgia terrível. Claro que ninguém gosta, mas alguém vai de companhia para você. Que nem aquelas pessoas que dizem assim, eu não gosto de velório. Gente, a gente é espírita, a gente vai em velório, a gente vai em enterro, a gente consola a pessoa. Por quê? Porque um dia você também vai precisar daquele apoio, daquela consideração. Então as pessoas têm muito assim de, não, isso não é pra mim, isso é difícil, e elas não enfrentam. Educar filho, não tem gente querendo ter bebê reborn e não filho de verdade? Que é difícil ter filho, né? O bebê reborn não fala, mas o filho fala. O pet é um amorzinho ali, bonzinho e tal, né? Mas o filho, ele vai te dizer as verdades, ele vai te cobrar, né? Muitas vezes ele vai te contrariar, com certeza. Aliás, eles vêm como desafio pra gente. A nossa família vem como nosso desafio. A gente não vai reencarnar com as pessoas mais queridinhas e amorosas que a gente conheceu nas outras vidas. A gente vai vir para acertar as arestas e aprender a lidar um com o outro, a se melhorar. As emoções são temporárias, então é só esperar, gente. É só respirar. Eu sei, para mim também é difícil respirar fundo. A gente tem muito na psicologia uma coisa que a gente fala da evitação. Se você sabe que teu marido chegou agora e está super bravo, você também está super brava, não vá conversar naquele momento. Evita. Deixa ele tomar o banho dele, deixa ele jantar, você vai para outro canto, respira, medita, faz oração. Depois vamos conversar na hora que der certo conversar. Não é na hora da raiva, na hora que as emoções estão lá, né, que você vai discutir aquilo. Não é legal, não vai dar certo. Mesma coisa um filho, né? Você vai ficar lá levantando suspeito, olhando as coisas dele, o marido também, né? Tipo, olhar em celular dos outros, olhar em carteira dos outros. É dar chance para o obsessor vir e pôr uma coisinha ali para você desconfiar do outro, né? E já transformar numa briga por ciúme, por acusações, né? Eu vejo muito que as crianças falam, eu não vou contar para o meu pai, para minha mãe o que aconteceu, porque eles vão contra mim, eles não vão entender. Então o que acontece? O filho vai guardar segredo de tudo que aconteceu na escola, que aconteceu na vida dele, porque ele não confia que os pais vão apoiar, amar, ajudar ele a resolver. Ele esconde. E a vantagem de esconder, às vezes ele teve uma situação horrível na escola. Não interessa se ele tem a responsabilidade naquilo ou não, ele precisa. Vocês são os pais, né? Eles precisam falar com alguém. Como é que a pessoa vai ficar com medo? O marido com medo de falar com a mulher com medo de falar com o marido. Falar com o marido que bateu o carro, né? Deixa eu esperar ele se acalmar. E assim vai, né? E claro, a pessoa vai ficar naturalmente chateada, né? Eu uso bastante os livros da Joana de Ângeles, mas tem alguns que não são da série
da série psicológica que são muito bons. Esses momentos de meditação, de iluminação, de esperança. São livros mais simples, porque as pessoas às vezes acham que os livros delas são complexos, né? E nesses livros eu gosto muito desses convites, convite a reflexão. Na verdade o livro chama Convite à Vida. O convite à reflexão por quê? Sempre a gente pode pedir paciência, pedir tolerância, pedir para passar por aquelas situações, reflexionando e tendo paciência. Por quê? A gente não pode se permitir se precipitar, fazer bobagens sem refletir. Mesmo refletindo, às vezes a gente faz errado, né? Então a gente tem que refletir. E como que vai ser essa reflexão? Tentando sempre trazer para a meditação. Tentando sempre trazer uma oração antes, pedindo a presença dos bons espíritos. Pedindo, às vezes, um atendimento fraterno aqui na Casa Espírita. Olha, aconteceu isso com meu filho na escola, o que vocês acham? Tá? A gente precisa de pessoas, de orientação, né? A gente precisa, às vezes, ouvir uma outra pessoa. E daí, às vezes, você vai ouvir alguém, não, olha, meu filho passou por situação semelhante, vai dar tudo certo, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo. E principalmente ouvir pessoas que você sabe que merecem tua confiança, que tem aquela tranquilidade. Às vezes até na própria família, né? Tem aquela pessoa mais sensata, mais tranquila, que vai dar conselhos bons. E dá aquela pessoa, não, você vai lá, você é professora, você vai lá. Né? E daí transforma uma coisa desse tamanho, uma coisa enorme, faz o filho se envergonhar, sai da escola. Por quê? Porque você vai partir para um ato sem reflexão. Sair de um trabalho, né? Sair de um casamento. É preciso refletir então, né? Porque só tem paz quem realmente cultiva a paz. Não adianta a gente querer paz, pedir a Deus paz, pedir saúde, pedir amor, pedir tudo, se a gente não está plantando a paz, não está plantando a tolerância com o outro. A gente não vai ser digno daquilo que a gente não fez. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, antes de perder a paciência com o outro, pensar que muitos tiveram que ter paciência e tolerância com você. Muitos têm que ter tolerância e paciência com você. Às vezes você ofende alguém, nem sabe que está ofendendo, né? Sem querer você falou algo desagradável. Então a gente tem que tomar cuidado. E principalmente em família, né? Em família a gente reage muito, né? A gente não tem aquela tolerância, aquela paciência, né? Um já vai me criticando. Às vezes você está querendo dar uma sugestão, às vezes você está querendo chamar atenção para uma coisa, o filho ou o marido ou a própria mulher está me criticando, né? Daí já vira briga em vez de virar uma coisa boa, né? Um conselho bom. Por isso que às vezes é preferível procurar alguém de fora, né? Às vezes até um psicólogo, uma amiga, uma casa espírita. Agora os tipos de emoção, né? O medo, aqui ela está mostrando as faces, né? Porque no corpo da gente a gente mostra, a gente fala que é a psicologia corporal. Isso aqui é universal, né? Você pode até não falar a língua da outra pessoa, mas você sabe que ela está com medo. Afeto, você sabe que ela é simpática, está sendo compassiva, você sabe que ela está alegre. Então o filme da Divertidamente mostra isso, né? Porque existem pessoas que têm muito pouco contato também com as emoções. A gente está falando dos orientais, mas eles também têm um sentimento muito contido para as emoções negativas, né? Tudo bem, mas às vezes eles não admitem o medo, não admitem a derrota, a ira, e às vezes eles partem para o suicídio, porque tudo para eles é assim, meu Deus, eu envergonhei a minha família, os meus ancestrais, né? Então é uma coisa também muito exagerada, de não se perdoar. Porque assim, a culpa, a vergonha não vai adiantar nada na nossa vida. Ninguém precisa se culpar ou se envergonhar. Ela leu a Fonte Viva ali, a Maria de Magdala, né? Que coisa linda, né? Ela não precisava se envergonhar do passado dela. Ela só fez a partir dali uma conversão mais linda do Evangelho, a dela e de Paulo, né? Por quê? Porque Maria parou de se culpar, de se condenar, ou de culpar o mundo, a situação que jogou ela nisso, né? Para realmente refazer a vida dela, como Jesus. Né? Então é muito lindo você sair daquele lugar, né, de emoções negativas para ir cultivar coisas boas. As emoções não podem ser consideradas ruins, porque como a gente disse, o medo, a raiva, eles levaram a gente para essa autodefesa, para essa colocação de limites também. Porque quantas vezes, às vezes, a gente diz uma coisa dura para alguém, essa pessoa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Um vício, por exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele estava fumando e bebendo, veio um morador de rua pedir a bebida, ele deu assim e falou, nossa, daqui a pouco eu tô que nem essa pessoa. Daí ele falou que deu uma raiva nele, assim, nem a raiva dele mesmo, assim, nunca mais, não quero. Você vê, é tomada de consciência, né? Às vezes aquela raiva que te faz
Nossa, por poucos décimos ali, eu não entrei num concurso. Ah, não, agora eu fiquei com raiva, agora eu vou reagir. Agora, estudar mesmo para passar. Então, assim, a raiva é uma reação, às vezes é uma reação positiva de tentar aquilo que você não tentou antes. Né? Ao invés de você ficar lá todo envergonhado, tudo assim, né? Também nunca mais eu tento tirar carteira porque eu reprovei, nunca mais eu tento vestibular porque eu não passei. Não, você vai ter vergonha na cara, assim, com a força do ódio que a gente brinca, né? Não é verdade, gente, não é força do ódio. Mas é aquela força de tipo, eu consigo, se fulano conseguir, eu consigo. A força de superação que a gente vê, né? Muitos esportes levam muito em conta a agressividade, a raiva, né? A energia. É uma energia positiva bem canalizada? Pode ser, né? Não reprimir as emoções. O que acontece quando a gente reprime as emoções, gente? Quando a gente vê, a gente está apático, a gente está deprimido. Por quê? Porque a gente, tantas coisas boas como ações a gente não considerou. Que é a questão do suicídio em algumas sociedades, né? Ou é por muito materialismo, né? Colocar o material em primeiro plano, ou é também por reprimir e negar. Aquela pessoa muito subjugada, aquela mãe de família ou aquele marido que fica ali, de sim para tudo. Nunca se impõe. Nunca vai lá e diz, tá errado isso aí, meu filho. Você não vai fazer assim. Tá errado, minha mulher, você foi lá e comprou o que não podia, quando não podia. Então, assim, é preciso reagir também. É preciso direcionar nosso medo, nossa raiva, nossa tristeza para essas coisas. O filho, às vezes, é bom que ele veja que você está triste com ele. Paciência. Não é fazer um jogo do contente e falar, meu filho, você é lindo, você é o príncipe e tal. Não, a gente precisa dizer umas verdades. Não de uma forma muito pesada, né? Taxativa. Fazer de uma maneira controlada também. Né? Aqui, quem viu o filme Divertidamente tem o medo, né? O medo, então, é o mais antigo dos sentimentos, das emoções, e é um mecanismo de autoproteção. Gente, se a gente tem medo, a gente se cuida, né? A gente estuda, a gente se prepara, a gente toma cuidado com as medidas protetivas, a gente presta atenção no trânsito. Se a pessoa é destemida, é até perigoso. Ela se coloca em situações de risco. E realmente, alguns transtornos mentais e emocionais colocam a pessoa em situação de risco. O medo, se ele não for tratado, ele vai virar uma fobia. A fobia é aquela coisa assim, você tem crises, né? Medo de avião, por exemplo, né? Vai dar insegurança, paralisia espiritual. É aquela coisa de enterrar os talentos, né? Eu fiquei com medo, não tinha parado dos talentos. O que ganhou um talento, patrão, eu fiquei com medo e enterrei esse talento. Aí eu tenho um só, os outros tinham 5 para negociar, 10. Eu tinha um só e enterrei. E você vai enterrar seus talentos? Só por medo? Né? Claro que o medo é complicado, né? A gente às vezes tem aquelas... medo, assim, principalmente em questões que envolvem doença, que envolvem morte. Claro que todo mundo fica com medo de um diagnóstico difícil, né? Claro que todo mundo fica com medo, mora no Brasil, sabe que a situação financeira sempre está complicada. Mas o medo não pode paralisar e a gente não pode se desesperar e trazer negatividade para a nossa vida. Porque se você se paralisar com medo, você não vai em frente, vai chegar em lugar nenhum. O medo, então, ela está falando que é um dos estados emocionais mais perniciosos, né, mais difíceis, e realmente vai dar insegurança e ausência de fé. A gente tem medo porque não tem fé. Então, assim, a gente tem que entender que se uma porta fechar, a outra vai abrir. A gente tem que entender que existe um tempo para as coisas acontecerem. E existem também nossas provas e expiações, né, gente? Tem coisa que a gente não valorizou em outra vida, uma família, e hoje, né, chegou a pandemia, muita gente teve perdas na família. Hoje está sozinho. Não valorizou o carinho, o amor, a atenção. Hoje é uma pessoa que não encontra parceiro em lugar nenhum. Aquilo dá tudo errado para a vida dele. Mas às vezes é uma prova, né? Às vezes é um desafio para a pessoa dar valor para aquilo que ela teve e não deu valor, né? E às vezes ao longo da vida também, né? Quantas pessoas vão à falência? Tem uma vida financeira ótima, mas não cuida de nada, não contribui com ninguém, não faz o bom uso daquele patrimônio, não ajuda ninguém e depois perde. Por que será que perdeu, né? Quem sabe agora começa a fazer diferente, pensar diferente. Então, o medo é importante, trabalhar a autoestima. Os nossos filhos, netos, estão muito com essa questão de medo, né? Eles têm medo do não, eles têm medo da perda, eles têm medo de não conseguir. É muita comparação. Você olha na rede social, todo mundo é rico, bonito, inteligente, tem um currículo maravilhoso, aí você fica com medo. Minha filha foi escolher a profissão. Ai, mas essa profissão é muito difícil. Essa não sei o quê, essa tem muita concorrência. Eu falei, se você for se basear em ter concorrência e ser difícil, você não faz curso nenhum, né?
Então a gente precisa ter autoestima e ter confiança de que a gente vai conseguir. Cultivar a amizade. Quantas pessoas têm medo das pessoas, né? Acha que vai ser traído, acha que alguém está se aproximando por interesse. Então é tudo coisa de neurose que a gente cria na cabeça da gente. É uma emoção assim que se torna uma coisa enorme. Necessidade de superar, necessidade de ter controle. Claro que todo mundo se sente vulnerável, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, tipo se expor aqui. Se sentir vulnerável, alguém pode não gostar de mim. Mas daí nem de Jesus todo mundo gostou, né? Se sentir vulnerável é entender assim, que você pode dar amor e não receber de volta. Você pode apostar no filho e aquele filho não querer saber daquela faculdade que você pagou. Paciência, né? Você não pode esperar retorno em tudo que você faz. Você semeia e vê o que vai acontecer. E você faz a tua parte. Não exigir dos outros, né? Buscar ajuda espiritual e profissional. Porque muitas vezes vem da falta de fé, mas às vezes vem de traumas de vidas passadas. Ou mesmo traumas do nosso passado, traumas da nossa infância, né? Aquele medo, às vezes, tem gente que tem medo de barulho, de briga. Às vezes vivenciou coisas entre família horríveis, né? De pais bêbados, viciados, batendo na família inteira, quebrando coisas. Então, pais e mães, né? Porque as mães também fazem isso. Superar o medo é muito importante para a gente construir uma vida mais feliz, né? Mais realizada. Porque a gente tem que melhorar nossas relações. Então não adianta ter medo do outro ser humano. Não adianta ter medo, eu não vou viajar de avião porque cai muito avião. De carro tem muito mais acidente. Então não tem como comparar. E o que é para ser seu é seu, né? Às vezes a gente fala o que é para ser da sua carga, não tem como você dizer que não vai acontecer com você. Está marcado e vai ser para você. Medo do sofrimento. As pessoas têm muito medo, elas sofrem antes, durante e depois. Elas ficam com tanto medo da morte que está aqui vivo e morte. Né? Fica com tanto medo da doença que se torna um hipocondríaco, tomando um monte de remédio, fazendo um monte de coisa, e não é o caminho. Não adianta ter medo do sofrimento, porque é inerente. Jesus não disse, no mundo só tereis aflições? O que a gente vai fazer? Se a gente fosse um espírito elevado, a gente estava num mundo elevado, sem violência, sem desamor, sem tanta traição. Por que a gente está aqui? Porque a gente também trai, a gente também não ama, a gente também tem nossos problemas. Então não adianta ter medo do outro. Medo da violência. Muitas vezes a violência vem por quê? Pela falta de distribuição justa de renda, né? Muitas vezes você paga um funcionário uma merreca. Daí você não sabe por que ele rouba alguma coisa de você, né? Às vezes você desfaz ali da escola pública, das coisas, e não ajuda, não se doa, e daí aquela criança vai se tornar um bandido, vai se voltar contra você, contra a sociedade. Então, as raízes do medo, experiências passadas, né? As consequências do medo, isolamento. Gente, o que tem de gente que simplesmente não sai de casa por medo, não se relaciona por medo, às vezes medo até da própria família, né? Quantas pessoas assim, não vou passar o Natal com a minha família porque pode ter barraco, vão me dizer coisas desagradáveis. É o caminho? Às vezes aquela pessoa que está dizendo coisas desagradáveis, aquela pessoa mais briguenta, ela precisa do seu olhar amoroso. Ela precisa do seu entendimento. Ela vai ver, nossa, como fulano é calmo, como fulano me orientou. Nossa, que bacana, ele é espírita, né? Eu sou evangélico e tal, com aquelas coisas de religião ou de política. Mas um vai saber, através dos seus atos, que você é honesto, que você não está respeitando a opinião do outro, que você não está sendo tóxico, crítico, inflexível, né? Criticar a religião do outro, criticar o partido que o outro vota. Então a gente tem que aprender nos relacionamentos, a gente não vem aqui para viver isolado. Às vezes a gente fala, é muito fácil aqueles monges budistas, aquela coisa, só ficar meditando e vivendo lá entre eles, né? Mas vai para o mundo real para você ver como é difícil. Pessoas com diferentes ideias, pessoas com diferentes valores, pessoas que não acreditam no que você acredita, pessoas que não acreditam no que você faz, pessoas às vezes que até desvirtuam, né? Tipo, acham que você está de más intenções, ou que você prega uma religião perigosa, horrorosa, né? Aquelas coisas que falam, um vê a religião do outro de uma forma distorcida, vê a vida do outro de uma forma distorcida. E muitas vezes julgar, né? Vamos julgar quem divorciou, vamos julgar quem fez alguma coisa. Quem somos nós para julgar?
Ontem foi o dia do outro, hoje pode ser o meu, né? Então, assim, e o que é o erro, né? Se Deus tem esse amor incondicional, Ele é justo, bom, quem somos nós para sair julgando alguém? Não temos que fazer isso, né? E a gente, na própria família, a gente é de julgar, né? Julgar o próprio filho, o próprio marido, julgar a irmã, julgar a mãe. E querendo que o outro viva como você vive. Gente, cada um tem um nível de evolução moral e espiritual. Cada um tem que aprender, cada um tem seu caminho. Não adianta você falar pro filho, meu filho, eu vou contar tudo que deu errado na minha vida, porque daí você não vai fazer nada disso que eu errei, que você não vai errar onde eu errei. Vai errar do mesmo jeito. Ele tem o direito de errar, tem o direito de acertar, tem o direito de descobrir. Então, muitas vezes a gente é muito controlador, perfeccionista com o outro, né? Então, vamos pensar na nossa reforma íntima, no nosso autodescobrimento, em vez de sair se importando com tudo e com todos à nossa volta. Quem somos nós para dar lição de moral, né? A importância de superar o medo é alcançar a felicidade e a realização, evitar o sofrimento. Aquilo que a gente fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tá com medo de fazer uma carteira de motorista, mas é importante vencer seu medo. Porque depois que você vê, você fala, nossa, que bacana, eu tive tanto medo de começar a fazer autoescola, eu tive tanto medo de estudar para esse curso, eu tive tanto medo de falar em público. Supera, isso supera. E a gente vai ficar contente depois que conseguir avançar, né? Convite à coragem, né? Para superar o medo, só mesmo a coragem. Senhor, ponte-se ao lado dele, Paulo, disse, tem bom ânimo. Então, nos momentos difíceis da vida, só o ânimo, o enfrentamento da coragem. Não esqueça das dádivas, ore para o sofrimento do outro. É aquilo que eu falei, a gente precisa reconhecer quanto a gente tem. Às vezes a gente não dá valor, a gente só pensa no que a gente não tem e fica olhando em volta. A coragem tem que superar o medo, nós temos que sair do pessimismo, ter coragem diante do insucesso. Gente, se uma porta fechou porque não era sua, às vezes outra coisa vai se apresentar. O insucesso é um problema natural, é um desafio, uma dificuldade. Isso é um teste para o nosso crescimento pessoal. Às vezes, gente, a maior prova que a gente enfrenta é o sucesso, é o dinheiro. São as provas que a maioria não consegue superar. Por quê? Porque se você tiver dinheiro, beleza, um monte de coisas boas, você não vem para casa espírita, não. Você só veio pela dor. Pelo amor, quase ninguém veio. Então, não é legal a gente ter tido nossas crises da alma, nossos conflitos, e a gente veio procurar no lugar certo? Que coisa boa que a gente aprendeu, superou. Daí a gente parou de valorizar só o material e passou a valorizar coisas mais transcendentes, maiores. E o ganho é muito grande, a felicidade é verdadeira, né? Aquele voluntariado que você faz, você não precisa de pagamento nenhum, mas você sai gratificado, você sai melhor, você sai feliz, você sai aprendendo com a dor do outro, né? Porque às vezes a gente se olha e pensa assim, nossa, minha vida é difícil. Tá. Vai numa casa de repouso, né? De longa permanência de idosos, vai visitar crianças abandonadas, vai visitar moradores de rua. Eles têm histórias pesadíssimas, pesadíssimas. Aí a gente vai ver, nossa, como eu sou feliz e não sei, né? Como eu não sei valorizar. Coragem em qualquer provação. Todos nós temos que ter coragem. Todos nós vamos passar por luto, todos nós vamos passar pela morte, todos nós vamos passar por doenças. Né? A gente, às vezes, vive como se não existisse morte, né? Mesmo nós espíritos, a gente esquece, né? A gente pensa, a gente sabe que vai reencarnar, mas claro que a gente vai ter um pouquinho de medo dessas condições, né? São provações. E verdade que a doença é uma grande condição de você se melhorar, drenar aquelas energias negativas que você trouxe no seu espírito. As pessoas da sua família, né? Então, a justiça divina, gente, ninguém é vítima de nada, não existe injustiça. Porque uma criança de 2, 3 anos tem um câncer. Gente, isso é continuidade de uma vida passada. Ela está na última oportunidade de resgatar aqueles problemas que ela teve na vida passada. E se você está com ela, você tem que dar essa força, né? Trazer essa fé. A fé e a confiança vai mostrar um caminho tranquilo. Seja corajoso, a fé é a luz do caminho escuro. Então nós temos luz e sombra, nós temos dificuldades, a gente não pode querer só o que é bom. A raiva, né? A raiva é muito triste, né? A raiva e a ira é quando o nosso ego está ameaçado, né? Você fica bravo com o chefe, com o colega de trabalho, com as pessoas da família. Por quê? Porque você se sentiu ameaçado no seu território, né? Às vezes até na casa espírita a gente tem, né? Aquela pontinha de raiva e tal. Aí a gente tem que pensar, por que eu pensei isso? Por que eu me senti assim? Eu não sou o dono desse horário, eu não sou dono disso. Por que eu fico competindo com outro trabalhador espírita? Por que em família
eu penso que só eu sei fazer as coisas direito. Ah, só eu sei lavar esse copo. Meu filho lavou mal lavado, meu marido gastou muita água. Então, assim, não pode você achar que e ficar irado porque o outro não fez como você quis. Você querer controlar, isso é muito perfeccionismo. Quem somos nós para exigir perfeição do outro? E muitas vezes a pessoa tem ira, que é também transtorno emocional e mental, né? Aqueles transtornos explosivos, né? Tem crianças hoje em dia que tem o TOD, né? Transtorno do opositor desafiador. A criança simplesmente, você fala, tá na hora de comer, não quero. Vinha tomar banho, não. Ela aprende a dizer não e começa, e se você não cuidar, aquilo vira mesmo um transtorno, e ela tem isso. Aí se joga no chão, faz birra, muitos agora, espectro autista, muitas crianças estão tendo esses problemas. Então isso realmente é cura espiritual que a gente tem que procurar, além da cura médica, né, psiquiátrica. A ira é um desequilíbrio de emoção, né, fuga do controle mental e propicia lamentáveis resultados espirituais. Gente, se numa raiva, numa ira, você bater o carro, atropelar alguém, você bater em alguém, você, Deus o livre, matar alguém ou se matar, não é uma consequência gravíssima? Então, temos que controlar. A gente sabe que é difícil, que é complicado, mas nós temos essas provas para passar, essas situações. A gente vai ter que se responsabilizar por nós mesmos e pelo outro. Porque muitas vezes a gente está nervoso e deixa o outro mais nervoso. A gente cria um grande fogo, né? Começa com uma coisa desse tamanho, quando a gente vê, e tudo às vezes por orgulho, por vaidade, por vontade de ser o dono da verdade. Então deixa o outro com a verdade dele. Não temos que ficar controlando e arrumando tudo. Quem somos nós? Nós somos os donos do mundo? Eu acho assim, se Deus está deixando a gente com livre-arbítrio, né? Fazendo todas as coisas que a gente tem que fazer, tendo paciência com a nossa evolução tão lenta, quem somos nós para ficar dedinho no outro, né? Convite à tolerância, mas para que os não escandalizemos. O incêndio da discórdia pode surgir de uma fagulha indisciplinada. A cólera devastadora resulta de uma irreflexão contínua. A tolerância é uma lição viva de fé e elevação. Tolerar não significa conivência. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar não é ratificar a ofensa. Então, assim, você não está concordando com a pessoa que fez algo errado, você está simplesmente tolerando, simplesmente respeitando, né? Evitar atritos, buscando contornar o mal e favorecer o bem. Tolerância é caridade. Testemunho de tolerância, respeito aos direitos alheios, sem produzir escândalos. Nossos filhos têm direito a errar, nosso marido tem direito a errar, nosso marido tem direito a não querer mais estar com a gente, nosso filho tem direito a querer morar sozinho, a querer ir para outro país. Quem somos nós para dizer, case com esse, faça tal faculdade, mora em tal lugar? Quem somos nós? Nós sabemos o que é bom para nossos filhos? Não. Então a gente deve respeitar o direito do outro de estar junto da gente ou não. Hoje muita gente vive muito emaranhado, né? Eu trabalho na psicologia com uma linha que a gente fala muito, o emaranhamento. Um quer simplesmente gerir a vida do outro, viver a vida do outro. A avó sai do lugar de avó tentando ser mãe, tentando mandar. O pai sai do lugar de pai para tentar ser irmão, amigo do filho. Desde quando? A gente veio aqui para ser amiguinho de filho, né? A gente não é amigo deles. A gente não pode achar assim, eu vou ser bem legal pro meu filho para ele gostar de mim. Eu vou ser bem legal pro meu neto para ele gostar de mim, não do outro avô. Você está fazendo uma educação justa, honesta, coerente? Não, você está agradando. Eu conheço uma criança de 4 anos que ela falou para a avó assim, vó, eu quero tal brinquedo. Aí ela falou assim, você vai ter que esperar o seu aniversário ou o Natal. Aí ele falou assim, tá, você não vai dar. Mas eu vou falar pro vô, porque o vô é louco por mim e ele me dá. A manipulação, gente. O meu avô me ama e vai me dar. A avó que quer dar limites, né? E hoje em dia, assim, a criança tem mêsversário, a criança tem quarto cheio de brinquedo, a criança não pode ouvir não. Então, gente, tomar muito cuidado com isso. A frustração faz parte, o não faz parte. Então, é assim, vão ser os donos do mundo, né? Que vão querer... e é isso que a gente vê. O adolescente não aceita um não de uma namorada, de uma pessoa que está apaixonado. Ele vai lá ou mata ela ou se mata. Se desespera. Porque o papai, a mamãe, a vovó, todo mundo achou que ele era o príncipe, era maravilhoso. E a gente veio aqui para ser aprovado por todos? Será que a gente é tão especial, maravilhoso, bonito? O filho do outro também é bonito.
o filho do outro também estudou. Então tudo é concorrência também, e cada um tem o seu lugar na vida, né? Agora você vai achar que teu filho foi injustiçado, que teu neto foi injustiçado, que ele é maravilhoso, que ele nunca erra. Gente, a gente erra, todos erramos. Então assim, ter tolerância é muito importante. Jesus agiu para não escandalizar, cumprindo deveres terrenos e espirituais. Gente, igual Jesus não teve, né? Intolerância. Vocês assistem Chosen? Coisa mais linda o jeito que ele trabalha com os apóstolos lá, né? Que gente difícil, né? Eu não sabia que os apóstolos... Eu achava que apóstolo era tudo santinho, que eu vi do catolicismo. Achava que... Nossa, só a Maria Madalena que eu achava, né? Já sabia. Mas o resto, achei, nossa, eram pessoas elevadíssimas. Gente, que trabalho que eles deram, né? Que trabalho que nós demos, né? É um RH difícil, né? Ele teve que cortar um 12 com aquelas pessoas, né? Assim como nós, né? Que ainda estamos até abaixo deles, né? A emoção do afeto, né? Essa é a emoção, a única emoção positiva que nós vamos ver, mas a gente pode depois trazer coisas além. O afeto é o amor, né? O afeto é aquela coisa bonita, gostosa, que alguém te desperta, um carinho. Agora, assim, e a pessoa difícil? Ela desperta carinho e afeto? Né? Ela vai exigir da gente paciência. E a gente pode amar alguém que não seja tão fácil, tão amável, né? Na nossa sociedade. Gente, você vai numa sala de aula, você tem 4 ou 5 alunos perfeitos, maravilhosos, mas tem, ó, o resto, uns 40 super difíceis. E tem 2 ou 3 impossíveis. Quem que precisa de você? Me ame quando eu menos mereça, que é quando eu mais preciso. Essas pessoas são as que mais precisam de amor, que mais precisam de tolerância, de uma palavra de carinho, de uma compreensão. Jesus veio para os sãos ou para os doentes? Para os doentes, né? Veio para nós. Ele não escolheu lá os mais bonitinhos, né? Como a gente achava, né? Não. Senão, não ia ter jeito, né? Ele veio para mostrar o quê? Todos nós temos potencial. Temos a nossa luz para brilhar. Nós somos o sal da terra. Então, assim, se Deus quisesse criar a gente tudo robozinho, seria super fácil para ele, né? Não ia ter trabalho nenhum na evolução, né? Mas ele criou esse planeta aqui ainda, né? Ainda um mundo de dificuldades. Temos os planetas regenerados, temos os planetas evoluídos, mas tudo porque as pessoas daqueles planetas, os espíritos evoluíram. Não foi Deus que chegou lá com a varinha de condão, eu vou fazer Júpiter um planeta regenerado maravilhoso. Não. E a gente tem, né, a eternidade, né? Não tem? Dá tempo da gente se melhorar. A compaixão e a empatia são muito importantes para relacionamentos saudáveis. Então, não buscar relacionamentos saudáveis só com quem é saudável, né, gente? Buscar também aquelas pessoas mais difíceis para a gente ajudar, tentar trazer para a casa espírita, tentar ajudar, dar afeto, dar compreensão, mostrar afeição. É importante a gente falar das linguagens do amor, né? Porque muitas vezes tem gente que pensa que amor, afeição é só fazer o que o outro quer. E não é necessariamente. A gente precisa questionar o outro. Principalmente se você precisa educar, precisa ver o outro crescer. Então, assim, a gente não vai dar uma de dono da verdade, mas a gente vai trazer para o outro aquilo que ele precisa ouvir. Né? Às vezes a pessoa pensa que, eu sou feia, eu não tenho autoestima. Minha filha, as pessoas estão maquiadas, aquela foto de Photoshop, né? Porque a gente é pobre. Minha filha, isso aqui não é pobreza não, eu vou te mostrar quem é pobre realmente. Né? A gente tem uma mania de, olha lá, olha o que tem acima de mim. Vai olhar o que está abaixo, atrás. Vai olhar quanto sofrimento, quanta dificuldade. Né? A afeição traz saúde mental. Então, todas essas emoções que a gente puder controlar, porque não são emoções tão boas, né, tão fáceis de lidar, como as emoções positivas, são emoções que, se a gente controlar, a gente vai ter saúde mental. Porque muitas vezes, gente, numa crise de estresse emocional, numa crise de pânico, numa briga, a gente está fritando nossos neurônios. E é verdade, a neurociência já mostrou. A adrenalina, o cortisol vai fazer mal para o seu cérebro, vai realmente apagar neurônios, vai fazer um estrago na sua vida mental e física. E espiritual também, né? Porque daí vão vir uns amiguinhos aí que vão levar a gente mais para baixo ainda. Então, pensar muito bem antes de fazer esse tipo de briga, de situação difícil, antes de ter esse afeto muito, como que a gente fala? Possessivo. Que às vezes a gente tem um apego excessivo, um apego muito possessivo às pessoas. A gente não pode ter esse apego. A gente está aqui de passagem. Nessa vida, nessa configuração, somos família. Na outra, não seremos mais. Nós não somos, nós estamos.
Ninguém é o coronel, o comandante, o professor, o juiz. Todo mundo está numa situação. Amanhã não está mais nada. E na hora do leito de hospital, e na hora do cemitério, aí que nós não somos mais nada. Então, gente, só para terminar aqui. Dá tempo desse aqui? Convite à calma. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. A calma é cercada de provações. A gente até quer ser calmo, né? Mas tem o ciúme, a ira, a inveja, o ódio, a calúnia, a maledicência, a suspeita, a censura e o pessimismo. Diante do sofrimento, não te precipites na exaustão e amargura. Evita decisões precipitadas. Evita conclusões apressadas. Evita desesperos infundados. A calma não é passividade, é consciência lúcida. A calma é a expressão da fé e da confiança. Fé na justiça divina. Jesus perante Pilatos foi o símbolo da calma. Sereno diante da injustiça. Confiante na vitória da verdade. A força vem da calma. Cultiva os sentimentos nobres. Mantém propósitos edificantes através da calma. O mal não te atinge. A fé se manifesta com firmeza e vences tuas limitações. A calma é o poder de não resistir ao mal. A calma é ação espiritual consciente. Não reagir com violência é confiar plenamente. A fé, a calma te sustentam diante do mal. Muito obrigada, gente. Perdoe a correria. Vamos na oração? Sim. Senhor Jesus, nosso mestre, mentores dessa casa, que nessa manhã tenhamos a força necessária para modificarmos nossas tendências, nossa tendência à ira, nossa tendência ao medo, raiva, nossa intolerância. Ajude-nos, Senhor, a cultivar os bons valores que você trouxe, exemplificou na sua vida, deixou no seu Evangelho, que os bons espíritos de Kardec deixaram como guias para nós, para a nossa reforma íntima, para a nossa consciência de que nossa vida maior, nosso planejamento espiritual é para ser seguido, para aprendermos, evoluirmos e teremos tantas oportunidades de nos melhorarmos, de nos amarmos, de aprendermos a cultivar a paz e o bem no mundo. Gratidão, Senhor, por todos esses ensinamentos, que consigamos levar para nossas vidas, nossas casas, nossos locais de trabalho, o amor, a tolerância, o perdão e a paz. Assim seja. Assim seja.